Então vamos lá, meus queridos e minhas queridas, vamos resolver mais uma questão aqui, agora sobre termoquímica, mais especificamente lei de Hess. Professor Anísio aí trabalhando para o sucesso de vocês. Vamos que vamos. Olha só, essa questãozinha aí é uma questão que ela é muito boa desse assunto aí de lei de Hess, certo? Porque ela induz você a fazer de um jeito, mas ela exige que você tenha uma visão mais ampla sobre todas as semi-reações que estão aí. Eu vou mostrar para vocês. Só esqueci de colocar aqui que essa questão é a questão da Unifor, certo? Universidade de Fortaleza, tá? Unifor, ó, faltou aqui colocar 2016 para o vestibular dos cursos tradicionais, cursos comuns, né? Não é um vestibular específico, né? Lá eles têm curso específico para alguns cursos, tá? Ou curso não, é vestibular. Então vamos lá. Vamos ler junto aqui, ó. Na produção do ferro metálico, o óxido ferroso é reduzido por ação do monóxido de carbono conforme a reação abaixo. Então você tem aqui, ó, o óxido ferroso reduzido pelo monóxido de carbono, aí produz o ferro e libera CO2. Sendo desconhecida a variação total da entalpia nesse processo, ou seja, já fica ligado que quando ele está trabalhando com lei de Hess, ele mostra a equação que você deseja alcançar, que é essa daqui, né, a primeira, e ele, na maioria das vezes, quer que você descubra quem é esse cara aqui, tá? Da equação, vamos chamar de equação final, equação geral, equação total, tá bom? Utilizando as reações termoquímicas abaixo e baseando-se na lei de Hess, pode-se determinar que o valor do ΔH desconhecido será aproximadamente igual a quanto? Aí você tem aqui, ó, 3 semi-reações, né, cada uma com o seu valor de ΔH, beleza? Como é que a gente vai fazer isso, né? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, separei num canto, ó, o, o, só as semi-reações para a gente primeiro raciocinar. Para tomar cuidado, ó. No primeiro momento dá vontade de você fazer o quê? Olha só, você tem aqui ferro sólido, certo? E aqui ferro sólido. O ferro sólido que eu quero alcançar, ele está nos produtos, e aqui também ele está nos produtos. Então, o que é que acontece? Aqui eu tenho 2 mols e aqui eu só tenho 1. Dá vontade de você fazer o quê? Dividir tudo por meio, certo? Só que quando você chegar aqui nessa segunda equação, você vai ter aqui, ó, óxido de ferro 2, que tem 3 mols, e aqui só tem 1 mol. Aí você vai dividir também por 1/3. Aí é que está o problema, tá? Porque se você fizer isso, você não vai chegar em lugar nenhum, né? A gente podia escrever aqui para ver como é que vai ficar o erro, mas aí não é o objetivo, vai demorar muito, certo? Mas enfim, quando acontecer isso, volta, certo? Volta e observa de uma outra forma, para uma outra perspectiva, tá? Vamos ver aqui o que é que acontece se eu observar da seguinte maneira. Olha só, quando eu olho aqui para o óxido de ferro 3, esse daqui, ele não está nessa equação que eu quero chegar, tá? Então quer dizer, eu tenho que acabar com esse cara, eu tenho que eliminar ele. Então, como que eu vou eliminar? Com outra semi-reação que também o possua, certo? Que é a equação, a semi-reação número 3. E aí a semi-reação número 3 está aqui, ó. Ele está exatamente do lado contrário, que é o que eu preciso para acabar com esse cara aqui. Só que, como aqui tem 3, tá? Eu vou ter que multiplicar isso aqui por 3, ó, certo? Vamos multiplicar isso aqui por 3. Vamos lá. Qual é o outro que não tem, que eu preciso fazer com que desapareça? Olha só, é a magnetita, o Fe3O4, tá vendo? Ó? Ele tá aqui, tá? E eu vou até pintar de outra forma aqui, ó, certo? E o outro tá aqui, ó, tá? Só que ele tem 1 mol aqui e aqui tem 2, ou seja, me induz a querer multiplicar tudo isso aqui por 2, ok? Então eu vou eliminar isso e vou eliminar isso. Quando você volta para a equação, você fica, olha só, com o que você precisa ter na equação lá em cima, ó, o óxido de ferro. Você tem aqui o monóxido, tá aqui no cantinho certo também, certo? E você tem do outro lado o que você precisa ter, né? Precisa aparecer, que é o ferro e que é o CO2. Beleza.
Vamos tentar por essa maneira, né? Que aí a gente vê se vai funcionar, tá certo? Porque daquela outra forma, pessoal, se você for fazer, depois você testa aí para ver se deu certo, né? Comigo não deu. Multiplica por meio, multiplica por um terço, aí quando vai fica quebrado, fica sobrando meio mol de um reagente para um lado e para o outro e não funciona, tá? Então essa é uma nova forma de ver. Aí vamos lá. Se eu multiplicar essa reação toda por 3, ó, eu vou ficar com, olha aqui, ó, 3 aqui, aqui, ó, 3 vezes 3, 9. Vamos completar tudo aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Vamos acelerar. 3 vezes 3, 9. Ok? E aí 3 vezes 25 eu vou ficar com menos 75. Ok? Vou mudar aqui porque tem gente que não consegue enxergar o verde, né? Então vou colocar aqui, ó, um pretinho mesmo, tá? Pretinho aqui, ó. 2 vezes 3, ó, 6, tá? Aqui, ó, 2. Tá aqui o 2, beleza? Aqui, ó, 2 também, beleza? E aqui eu vou ficar com 2 também. Multiplicou tudo isso aqui por 2, deu menos 72. Tranquilo? Vou mudar aqui para pretinho, né? Só para ajudar a galera aí que tem uma certa dificuldade nas cores, né? Acontece isso também, galera, ó. E aqui como eu não fiz nada, ó, não fiz nada, eu só repito, né? Então vai ficar 2 aqui, 3 aqui. Fechou? Repete isso daqui, ó, mais 47. Vamos agora fazer a parte mais legal, né? A parte de eliminar quem tá aqui precisando ser eliminado. Então, ó, 3 óxido de ferro 3, ó, eu vou eliminar com esse cara aqui. Fechou? Esse daqui, ó, eu consigo eliminar com esse cara aqui. Pronto. E aí o que é que acontece? Olha só. Aí a gente vai agora trabalhar com quem sobrou, certo? O que é que eu vou fazer? Olha só. Eu vou circular quem eu já for baixando aqui, certo? Ó, o óxido de ferro, eu não tenho ninguém do outro lado aqui, ó, para poder trabalhar com ele, certo? Então eu vou repetir, tá? Vou repetir ele aqui, ó. Vai ficar 6 ferro, ó, 6 óxidos de ferro, ok? Então eu vou circular esse cara aqui, ó, que eu já usei, tranquilo? Quem é que tem mais, ó? Eu preciso baixar aqui o monóxido de carbono, tá? Então, ó, não vou olhar agora para esse, nem para esse, tá? Vou olhar aqui para o monóxido de carbono, tranquilo? Tem um 9CO, tá? 9CO. Do lado dos produtos, ó, considerando as 3 semi-reações, né? Eu tenho, ó, 3 mais 1, dá, 2 mais 1, 3. Então, ó, esses 3 aqui, ó, menos esses 9 aqui, vai sobrar quanto? Ó? Vai sobrar 6CO, 6 monóxido de carbono. Beleza? Fechou? Então pronto, tudo que eu tinha para pegar aqui dos reagentes eu já peguei. Agora eu vou para os produtos, tranquilo? Vamos lá. Preciso baixar esse cara aqui, ó, ferro. Não tem ninguém para trabalhar ou cancelar com ele, ó, nem para somar nem para cancelar. Então eu baixo ele direto aqui, ó, 6 ferro. Beleza? Mais, olha só, mais. Aí o que é que eu tenho? Ó? Tenho aqui o dióxido de carbono, tá? O dióxido de carbono, eu estou com 9 desse lado, beleza? Será que eu tenho algum para cancelar? Ó? 2 mais 1, 3. Então, ó, 9 menos 3, 6. Sobrou 6 monóxidos de carbono. Tranquilo? Beleza? Fechou? Pronto. Olha que maravilha isso daqui, ó. 6, 6, 6, 6. O que é que isso te sugere? Te sugere que eu posso dividir toda essa equação aqui por 6, tá? Então toda essa equação aqui por 6 vai ficar, ó, idêntica à reação que eu preciso alcançar, tá? Então, chegou na reação, o segredo da lei de Hess é isso aqui, ó. Chegou na reação que você queria encontrar, bonitinha, ó, ficou igual, 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 igual. Quer dizer que todas essas alterações que foram feitas aqui nos valores dos calor, das energias liberadas ou absorvidas, elas foram feitas corretamente. Então a gente pode trabalhar sem problema nenhum com ela, certo? O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai somar isso daqui, né? Vai chegar nesse ΔH e, obviamente, a gente também vai ter que dividir por 6, concorda? Então vamos trabalhar aqui com essa criatura aqui, ó. Vamos lá.
menos 75 mais, menos 72, eu vou ficar com 70 com 70, 140, 147, 147, ok? Agora olha só, traz para cá, agora eu tenho mais 147 menos 147. Adivinha quanto é que sobrou? Olha que maravilha, ficou 100, 100 quilocalorias, eu acho, né? É 1 quilojoules que está aqui, tá? Então ficou menos 100. Só que, como eu dividi tudo por 6, eu também preciso dividir isso aqui por 6. Então vamos dividir por 6 aqui, tá? Então vai 1, ok? Sobrou 4, desce o 0 aqui, 6 vezes 6, 36, sobrou 4 de novo. Bota o 0 aqui, vírgula, 6 vezes 6, 36, e aí vai, né? 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, né? Então, o nosso ΔH aqui final, que legal, né, gente? Que legal, olha só, nosso ΔH aqui final ficou menos 16,6 ou 66, que é aproximadamente, arredondando aqui, né? Menos 17, ok? Perguntinha aí para você, né? Então, essa reação que a gente encontrou aqui, né, vai ser exotérmica, endotérmica, libera energia, absorve energia, tá? Perguntinha a mais, olha só. Para cada mol de ferro produzido, quanto de calor eu libero ou absorvo? Coloca aí nos comentários. E olha, a gente falta aqui, galera, Então vai ser a letra A, tranquilo, Letra A. Então olha só, se foi útil para você, se você gostou, se você aprendeu, se foi legal, considere assinar, curtir, assinar o canal, né, curtir o vídeo e compartilhar com os amigos, beleza? Um grande abraço e sucesso!